Fala aí, vamos responder a questão do Enem, uma questão muito boa. Se esse vídeo fizer sentido para você, se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, né, até o final do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa desse conhecimento, né, enfim. E essa questão é boa porque trata de análise gráfica na cinemática, então eu tenho certeza que é uma coisa que fica pegando no pé de muita gente, por ser um pouco difícil no início, né. Então vamos lá tirar essa dúvida aí agora, né. Então, vou deixar a questão na tela aí, tá aí na tela para você pausar o vídeo, tentar fazer, e depois você acompanha a solução comigo, beleza? Vamos lá. Então, eu espero que você tenha lido a questão, mas eu vou marcar algumas coisinhas aqui, vou destacar algumas informações que são úteis para a gente responder a questão. Não que o texto não seja útil, mas tem uma coisa aqui que é só contextualização. Então, como eu quero te ensinar o que eu estou pensando para resolver a questão e não só sair resolvendo a questão, eu vou desenvolver isso com você aqui. Seguinte, ó. Ela fala que na primeira etapa é associada à relação à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Beleza, então essa primeira etapa é só quando o motorista percebe que ele tem que frear. E aí, já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, né? Espero que você tenha lido para poder não ficar voando aqui, né? Então vamos lá. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Vamos pensar. Tem uma informaçãozinha que eu deixei para destacar por último, porque ela é muito importante. Ó. Velocidade constante. Está dizendo que os dois veículos eles trafegam com velocidade constante. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Ó. No primeiro momento, os freios não estão atuando, o motorista percebeu que ele precisa frear. E aí, então, no primeiro momento, na primeira etapa, a gente tem um movimento uniforme, porque não tem nenhuma desaceleração ou aceleração, a aceleração é nula, né? Ou desaceleração é nula. Então, beleza. Antes da gente iniciar, o que seria uma desaceleração? Nada mais é, em termos, vamos dizer assim, matemáticos, né? É uma aceleração com sinal negativo, que a gente precisa referenciar que a aceleração não está ajudando o carro a aumentar a intensidade de velocidade, né? Não em módulo, mas não está ajudando o carro a ganhar mais velocidade, está diminuindo a velocidade do carro, beleza? Então, por isso negativo. Tá, no segundo momento, fala que os freios agem com desaceleração constante. Como a desaceleração é constante, é um movimento uniformemente variado, beleza? Então, no segundo momento, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Beleza. Nessa segunda parte, né, não fala em nenhum momento aqui sobre o tempo, então a gente não está levando em consideração o tempo aqui. Nos gráficos aqui também não fala nada sobre tempo aqui. Então você com certeza aprendeu, decoreba, que quando não tem tempo, a gente usa Torricelli. Então é exatamente o que a gente vai usar para analisar aqui. Então a Torricelli, se você não lembra, é V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes variação do espaço. Esse menos aqui, né, é relacionado a essa aceleração, que para a gente é uma desaceleração, né? Ok. Ângelo, a questão pede a velocidade do automóvel em relação à distância. Ok. Então, vamos isolar essa velocidade aqui, ó, velocidade final, né? É igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes A vezes ΔS. Só que aqui agora a gente vai ter uma raiz quadrada. Como assim? Eu simplesmente passei essa potência aqui, né? E ela virou raiz. Então isso daqui já é um spoiler muito grande que a segunda etapa desse gráfico ele precisa ser uma parábola. A gente está tratando aqui de uma raiz quadrada. Então essa segunda etapa não pode ser linear, ele tem que ser uma parábola. Já a primeira etapa, por ser um movimento uniforme, precisa ser algo linear, né? Vamos analisar então os gráficos agora. Essa letra A aqui, vamos dividir em duas etapas. Ó, a gente põe no meio aqui do gráfico, né? Você vê que o gráfico ele é todo constante, é todo linear. Então já não faz sentido para a gente, porque a gente tem uma segunda etapa que ela não é linear, devido à aceleração atual, né? Lembrando que a gente está analisando velocidade em relação à distância. Então, esse primeiro gráfico aqui não serve para a gente. Esse segundo gráfico aqui, que acontece, ó, essa primeira etapa ela é linear, ok, faz sentido, a gente tem uma velocidade constante no movimento uniforme, só que essa segunda etapa aqui também é linear, o que não faz sentido para a gente, porque a velocidade ela tem uma raiz quadrada aqui envolvendo na equação dela, né? Então eu falei que é um arco de parábola e não uma reta, por exemplo. Então essa alternativa também não serve para a gente. A letra C eu vou deixar aí, porque ela parece o que a gente está procurando. A letra D também parece o que a gente está procurando. E a letra E não faz sentido nenhum, né? Porque a velocidade está aumentando aqui já no início e a questão fala que a velocidade é constante. Então, ok, vamos analisar essa letra C aqui.
Vamos dividir esse gráfico aqui em duas etapas. A primeira etapa, ela já começa a não ser linear, né? Que você percebe que tem uma curvinha aqui, né? E começa desde o início e ali vai até a segunda etapa. A segunda etapa, se a gente considerar que se fosse, sei lá, esse trecho aqui, ok, ela não é linear, tá tendo um arco de parábola devido à nossa relação aqui. Só que a primeira etapa ela já começa com a curvinha, então essa alternativa também é falsa, beleza? O que nos resta para a gente aqui é a alternativa letra D, que é realmente a verdadeira, né? Só que vamos analisar ela. Ó. Na primeira etapa, a gente não tem curva nenhuma, a gente tem uma reta aqui, né? E aí começa a decrescer, ó. Só que decresce não de forma linear, mas com o arco da parábola, que é justamente, né, o que a gente entendeu aqui da equação. Então, não é sobre decorar a fórmula, gente. Você precisa, né, você estudante aí precisa entender a relação por trás, entender como usar isso daqui. Por isso que essa questão, esse vídeo não é só te ensinando a responder a questão, falando, você marca a letra D e acabou. Então, é legal que ensine você a pensar. E aí, se eu não lembro, né, sei lá, por algum motivo, eu não decorei essas equações aqui, como que eu poderia analisar? Pense o seguinte, como é uma desaceleração, falando da segunda etapa, a aceleração, ela, por exemplo, começa com, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado, no segundo momento ela já está 4 metros por segundo ao quadrado, no terceiro momento já está 6 metros por segundo ao quadrado, então, ou seja, uma desaceleração ou uma aceleração, ela não vamos dizer assim, linear. Ela está aumentando. Eu te falei 2 metros por segundo ao quadrado, depois 4 metros por segundo ao quadrado, depois 6 metros por segundo ao quadrado. Então, está aumentando aqui, né? Então, você percebe que já não é linear. Então, você já poderia ir por esse caminho e procurar um gráfico que na segunda etapa também não fosse linear, pensando nisso e esquecendo aqui as equações, beleza? Espero que você tenha entendido, eu sei que é um vídeo longo, mas é justamente para ensinar você como que eu estou pensando para resolver uma questão, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários, valeu, até a próxima!